Existe uma passagem bíblica que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, que Jesus disse assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para que o adorem. Essa passagem ela tem vários significados e vários ensinamentos sobre a passagem da mulher samaritana. Esse texto é um texto onde Jesus foi em um poço, é um texto já conhecido, e ali tem uma mulher samaritana que era de outro povo, de outra nação diferente da nação dos judeus, e eles eram meio que inimigos. E Jesus conversou com essa mulher, trouxe alguns ensinamentos, e a gente pode tirar diversos ensinamentos e diversas palavras dessa passagem. Mas tem uma coisa aí que eu achei interessante que eu ainda não vi ninguém comentando sobre isso, que é a questão da procura de Deus. Deus procurar por alguma coisa. Deus, como um ser onisciente, onipotente e onipresente, ele sabe todas as coisas, sabe onde tudo se encontra. Então, como é que o Senhor poderia procurar por alguma coisa como se não soubesse onde está? Mas a Bíblia usa que Jesus, Deus, o Pai, procura pelos verdadeiros adoradores. Essa questão de procurar, assim eu entendo, não é uma questão de não saber onde está, mas é uma questão da importância. Porque a gente só procura aquilo que é verdadeiramente importante para nós. Ninguém vai procurar alguma coisa se aquilo não tiver uma importância, se aquilo não tiver algo de valor para nós. E quando Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, é porque Deus realmente ele dá uma importância, ele dá um significado para esses verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é apenas uma procura aleatória. Quando nós perdemos algo e essa coisa não tem valor, você nem procura. Mas quando você perde uma coisa e aquilo tem um valor, você vai procurar muito, porque aquilo tem um valor e um significado importante para você. Jesus contou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus disse assim que existia uma mulher que ela tinha 10 moedas, um diadema com 10 moedas. Ora, se tinha 10, é porque ela tinha uma boa quantidade. Porém, ela perdeu uma dessas moedas. E o que aconteceu? Ela deu uma importância extrema àquela única moeda que ela perdeu. E diz a Bíblia que ela procurou, ela varreu a casa, ela procurou minuciosamente, detalhadamente, por todos os cômodos daquela casa, por todos os cantos daquela casa, até encontrar aquela moeda que se perdeu. E quando ela achou, ela chamou as suas amigas, suas vizinhas, e disse: Olha, vamos comigo, vamos nos alegrar, se alegrem comigo, porque a minha moeda que eu tinha perdido, eu encontrei. Então, nesse mesmo contexto, vem trazer a história do pastor que tinha 100 ovelhas e apenas uma se perdeu. E ele procurou essa única ovelha de forma intensa até achar. Então você vê que, mesmo ele tendo 99 ovelhas, mesmo aquela mulher tendo 10 moedas, perdendo uma, ela não se importou apenas das com que elas tinham, mas ela se importou com a que tinha perdido. E da mesma forma, Deus nos procura. Por quê? Ele vem dar uma importância a nós, que somos filhos dele. A Bíblia diz que nós não somos nada. Essa importância é devido à graça de Deus que ele oferece a nós. Não é assim uma importância inata que nós temos por nós mesmos, não. A nossa importância vem da nossa ligação com o Criador. A nossa importância vem da nossa ligação com o Senhor Jesus Cristo. Como ele diz que ele é a videira verdadeira e nós os ramos,
Um ramo estando desconectado da videira verdadeira, esse ramo ele vai secar, não serve para nada, apenas vai ser seco e vai ser queimado ao fogo. Mas esse ramo, estando conectado à verdadeira videira, ele vai produzir frutos. A videira sendo Jesus Cristo e nós os ramos enxertados nele. Ainda dentro do capítulo 15 do livro de Lucas, Jesus vem contar a história do filho pródigo, que tinha abandonado seu pai para gastar toda a sua fortuna em uma vida pecaminosa. Só que aquele filho pródigo, você não vê o pai procurando por ele. Mas você vê que aquele filho pródigo, depois ele cai em si e diz: olha, com meu pai eu estava melhor. Na casa do meu pai eu tinha uma vida melhor do que essa que eu estou levando aqui. Uma vida de sofrimento, de escassez. E ele falou: vou retornar para a casa do meu pai. Ele pensou dentro de si. Agora, o interessante é que quando ele retorna, o pai também se alegra, que está dentro do mesmo capítulo onde Deus se alegra com seus filhos quando se arrependem. E quando ele retorna, o pai diz algo interessante que me chamou a atenção. Ele diz: olha, esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Mas você vê que o pai não procurou por ele. Mas o filho dentro de si, ele pensou, ele acordou dentro de si. Então, muitas vezes, a forma de Deus nos encontrar é quando ele pega o Espírito Santo e toca em nosso coração para nós acordarmos para ele. E quando isso acontece, significa a mesma coisa dele estar nos procurando, dando o Espírito Santo para nós estarmos em sua presença. Então, eu espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração e tenhamos um bom dia na graça de Deus.